pode aplaudir o Senhor? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estarem com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. João capítulo 14, versos 16 e 17. Assente-se, por favor, queridos. Deixa aquela apresentação, tá bom? Por favor, aquela mesma, pode deixá-la lá. Nós estamos estudando o nosso manual sobre dons do Espírito Santo, e nós estamos lá na página 197, falando as 3 categorias de dons espirituais. Nós começamos falando sobre os dons que manifestam o saber de Deus. Deixa a apresentação, por favor, tá bom? E dentro desses dons que manifestam o saber de Deus, nós temos 3 dons que já foram falados aqui, e eu quero apenas recapitulá-los, porque escute, se é um dom, quem lembra o que é um dom? Fala comigo, dom é presente. Fala, dom é presente. Fala, presente. Em inglês chama-se gift. O que é gift? É uma coisa que você ganha. Você não merece, você não pagou, você não teve que despender nada sobre aquilo, e você ganha. E quando você ganha um presente, o que você faz? Fala, levo para casa. É meu, faço o que eu quiser, eu uso ele. Nos dons espirituais temos uma pequena diferença muito sutil. É que ele é dado para o benefício do corpo de Cristo. Paulo escreve aos Coríntios com uma finalidade muito especial: instruir a igreja sobre o uso dos dons. Eles até sabiam dos dons, eles buscavam os dons, e detalhe, eles tinham os dons. Aquela igreja era perceptível a manifestação dos dons na igreja, porém, eles não tinham a sabedoria no uso dos dons. Escute, cada um de você aqui é um candidato a receber dons, se não, você já tem alguns dons. Se você de repente não percebeu ainda, abra teus olhos, Deus já te deu alguma capacidade. Quem aqui já orou para alguém e ela foi curada? Levante a mão. Bem que fez dor de cabeça, quem já orou? Ó, você já orou e Deus fez. Quem aqui já orou para alguém que estava com um problema e Deus resolveu o problema? Levante a mão. Quantos aqui já fez um pedido para Deus sobre alguma coisa e aquilo era impossível, mas aquilo aconteceu? Quem aqui? Está vendo? Então observa que você tem isso em sua vida. Você tem algumas coisas. Quantos aqui, presta atenção, vou perguntar, quantos aqui já teve uma ideia e quando você fez aquilo, você percebeu que aquela ideia foi um grande livramento de Deus? Quem aqui? Eu já várias vezes. Veio aquela ideia e de repente veio na sua mente e você agiu e pronto. Aí você falou assim, meu Deus, se eu não tivesse feito aquilo, eu estava enrolado. Então, Deus já deu um relâmpago desse dom para você. Você já recebeu de alguma forma algo dele. Agora escute, é perceptível que algumas pessoas recebem algumas manifestações de dons, mas eles não são permanentes. E uma das coisas muito relevantes de um presente que você recebe é que se você não zelar dele. Quem aqui tem um canto da bagunça em casa? Vigia, irmão, você tem, eu sei que você tem. Tem sim, eu sei que tem um quartinho lá cheio de coisa que você não usa, cheio de coisa bagunçada, é aquilo que não serve, você vai lá e olha para ele e fala, que quarto bagunçado. Eu tenho pavor disso, mas não tem jeito, irmão. Lá em casa tem um quarto
o inimigo parece que de vez em quando faz umas coisas que me deixam triste. Eu vou lá e eu quero jogar tudo fora, mas tem coisas que são úteis. Não dá. Não dá. Então escute, se você não tiver cuidado dos seus dons, para onde ele vai? Para aquele cantinho que não é muito relevante. Por isso é importante você cuidar do dom que Deus te deu, você zelar do dom que Deus te deu. E aqui nós temos algumas categorias de dons muito importantes, né? Tem como colocar a apresentação aí? Tem? É a mesma, se possível? Não? Na página 197 nós vimos aí que Deus, Ele manifesta o seu saber através de dons. E aqui nós vimos 3 dons. Um dom chamado dom da palavra de sabedoria, que alguns dizem que, se você tiver seu manual, você vai ver na página 197. Se você não tem um manual aí, de repente pede emprestado aí, a irmã vai arrumar para você. A palavra de sabedoria, alguns dizem que é apenas você falar a palavra de sabedoria. Tudo bem, pode ser isso, mas eu creio em algo superior. Quando Deus dá sabedoria para alguém, ela pode se manifestar com a palavra de sabedoria, mas eu vou um pouco além, uma vida de sabedoria. Ter discernimento, ter tino. Lá em Provérbios ele diz que escreveu o livro para dar siso. O que é siso? Habilidade de decisão. Olhar para uma coisa e falar, isso não presta. Por mais que ela seja bonita, eu falo, isso não dá para mim, isso vai ser problema para mim, eu não quero isso. Já viu que algumas pessoas se metem em encrenca muito fácil? Já viu isso? Irmãos, ela faz uma coisa e aquilo vira uma encrenca na vida dela, vira um problema. Ela de repente se mexe para um lado, a encrenca está perto, o problema está lá feito. Ela tem facilidade de arrumar problema na rua, por quê? Porque ela faz escolhas não baseado na sabedoria. E eu vou dizer, sabedoria de Deus. Então escute isso. Deus tem sabedoria para te dar. Se você pedir para sabedoria, por sabedoria, como está escrito em Tiago, Ele vai te dar. Amém? Segundo, o dom do conhecimento, ou a palavra da ciência do conhecimento. E eu acho interessante quando Daniel, ele começa a detalhar algumas coisas, e ele fala que a ciência irá se multiplicar. A ciência irá se multiplicar. Está lá em Daniel capítulo 12, é isso mesmo? Correto? Quem é bom de Bíblia aí? Daniel capítulo 12. Olha o que diz o versículo 3. Olha o que diz o versículo 6, capítulo 6, o versículo 6. Eu acho interessante que ele está falando do fim do tempo. O texto aqui está falando do fim do tempo. Inclusive o versículo 2 fala, multidões que dormem no pó da terra. Coloca o versículo 2 aí, versículo 2, Daniel 12, 2, 12, 2. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, humilhação e para o desprezo eterno. Isso é uma realidade que vai acontecer. Agora, olha o versículo 3. Os que têm entendimento e são sábios. Fala comigo, tem entendimento e sabedoria. Olha que lindo isso, queridos. Olha o detalhe do texto. Resplandecerão como o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, serão como as estrelas, brilharão para sempre e por toda a eternidade. Toda a eternidade. Ele está falando o quê? O que ele está dizendo? Do fim? Do fim dos tempos, queridos. Do fim dos tempos. Bota o versículo 4 aí, por favor.
Coloca essa versão também tá, mas coloca na versão revista e corrigida, deixa eu ver se é essa aí. Aqui está o conhecimento. Coloca na outra versão, por favor. Eu quero que traga ciência ali. Não é essa. Não é essa a versão. Coloca na King James mesmo, por favor. Essa aqui dá para a gente ter noção. Tu, porém, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte para outra, em busca do maior saber. Olha que palavra profética que Daniel escreveu, queridos. Pastor, você não está lendo isso? Estamos vivenciando isso hoje, sim ou não? Estamos vivenciando isso hoje, sim ou não, irmãos? Todos estão buscando algum tipo de saber e de conhecimento. Todos estão atrás de algum conhecimento. Estão loucos por saber de alguma coisa. As academias estão cheias de pessoas se formando. Mas escute isso, querido. Olha o que diz a palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Você sabia que nos últimos 100 anos o conhecimento, a ciência se multiplicou milhares de vezes? Vou dizer, milhares de vezes. Descoberta em cima de descoberta, prêmios e prêmios nobéis, falando sobre descoberta. Mas o que é isso, querido? Um conhecimento que o mundo está atrás. Agora, coloca a mão no teu coração. Fala comigo assim: eu tenho uma ciência e um conhecimento que ninguém tem. Amém, queridos? Amém. Agora escute, eu quero ser profeta na sua vida, irmãos. Presta atenção. Eu estava orando ali, o Espírito Santo de Deus estava me instruindo a orar, para que a gente pudesse se libertar de algumas atitudes medíocres, atitudes minimalescas, que levam você para baixo, diminui o seu caráter, a sua personalidade, atitudes que você toma, que não são atitudes sábias, são atitudes loucas, tolas. Você faz coisas que você sabe a pessoa que está num buraco, e ela quer sair, ela começa a cavar, e cada vez que ela cava, vai se aprofundando mais no problema, vai se afundando mais na dificuldade, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para ela. Meu irmão, em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida a sabedoria de Deus. Você falará e as pessoas pararão para ouvir. Você vai ter um entendimento que alguém vai procurar você e falar: me explica melhor isso aí. Amém, queridos? Recebe isso em nome de Jesus na sua vida. Fala: eu recebo em minha vida em nome de Jesus. Sabedoria de Deus, que o mundo não entende, o mundo não sabe o que é isso, mas você sabe. Olha que coisa louca isso, irmãos. Somos servos de Deus, lemos a Bíblia, temos comunhão com Deus, e às vezes vivemos uma vida medíocre, uma vida de mendigo espiritual. Vai orar e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, olha o problema que eu estou ruim, não presta, Senhor, olha só, não estou sem dinheiro, estou quebrado, a coisa está ruim, a minha esposa não me entende, meu marido está ruim, olha como é que ele está, ele é bruto, e ele começa com a vida de mendigo ali, esboçando a desgraça da vida dele, sendo que tem um Deus dos céus, que dá para ele sabedoria em abundância. Oh, aleluias. Levante a tua mão e profetiza sobre a sua vida. Fala: eu tenho sabedoria de Deus. Vai, diga isso aí: eu tenho sabedoria de Deus. Xarabandaga, sai todo espírito de tolice das nossas vidas, em nome de Jesus. Levante a tua mão assim, me permita ser profeta de Deus. Fala: o que entrar na minha mão, fala, eu vou multiplicar. Fala: vai prosperar. Fala: vai prosperar. Fala: eu tenho a unção da multiplicação. Diga isso aí: eu tenho a unção da multiplicação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Olha o que o salmista diz, Salmo 119: eu tenho mais sabedoria do que todos os meus mestres, porque eu leio a tua palavra. Uau! Vai, diga aí, fala: eu tenho sabedoria mais do que os meus mestres. Vai, diga isso aí, fala: eu tenho sabedoria mais do que aqueles que são meus mentores. Eu tenho mais, diga: porque o Espírito de Deus habita em minha vida. Amém, queridos?
Então, essa sabedoria é um dom, querido, é um dom, e você pode pedir isso todos os dias. Eu já falei com a igreja aqui, aconselho você, nunca ore sem pedir para o Senhor: Senhor, tira de mim as minhas tolices, tira de mim as minhas babaquices, aquelas coisas que eu faço, sabe? Tem gente que é bebê ainda, ele está vivendo uma vida, mas é uma criancinha ainda, sabe? Ele questiona o outro: irmão, ele não falou o que eu queria, ele não disse do jeito que eu queria, ele não falou do jeito que eu gosto de ouvir, ele falou de um jeito estranho comigo, irmão, acorda! Pelo amor de Deus, reaja, saia dessa prisão medíocre, de medir a sua alegria, o seu prazer, pela vida do outro. Não, irmão, não pode ser isso. E aqui para os cônjuges, presta atenção aqui, homens e mulheres, todos aqui, homens principalmente. Tem hora que a sua esposa vai falar coisa, irmãos, que ela está nervosa, irmão, releva, amém, amor, está certo, você está certo, é isso mesmo, sabia, eu não tinha pensado sobre isso, é exatamente assim, olha, sabe como é que você é linda, você é especial, porque quando você fala, eu entendo que você está nervoso, está chateado, que ela está deixando você, mas você sabe, você tem que ter sabedoria, meu irmão, pelo amor de Deus, reaja. Outro dia entrou um jovem aqui, e falou: pastor, sabe por que eu briguei hoje em casa? Eu falei: o que foi, irmão? É porque a minha esposa foi tomar leite, e aí ela pegou uma caixa de leite nova, pastor, e ela abriu o leite, e eu falei com ela: mas tem uma caixa de leite aberta, tinha uma caixa de leite lá que tinha um pouquinho de leite ainda, e eu falei: mas tem uma caixa de leite aberta, e ela falou: eu quero abrir a nova. Eu falei: não, mas não abre a nova porque tem um pouquinho na velha. E eles começaram a brigaram. Pega a caixa de leite, irmão, toma toda ela, criatura, vamos viver feliz, pelo amor de Deus, irmão, amém? Não vamos deixar que as picuinhas da vida atrapalhem. Eu estou parando para falar sobre sabedoria, porque eu amo isso, queridos, eu amo isso. Nós precisamos libertar-nos para frente. Quantas amarras têm atrapalhado o seu sucesso, atrapalhado o seu progresso, tem tornado a sua vida medíocre, tem deixado você nessa situação que você está. Por quê? Porque eu me amarro em picuinhas, eu me apego em coisas pequenas. Os sábios, olha só que lindo esse versículo, volta lá por favor, volta lá. Os sábios resplandecerão como os astros, sempre e eternamente. Aleluias! Oh, glória a Deus, reaja. Eu estou falando para você reagir aqui, porque você é sábio. Amém? Glória a Deus, diga comigo: nenhuma picuinha. Fala: nenhum probleminha. Fala assim, ó: nenhuma picuinha vai atrapalhar a minha alegria. Não vai, fala: porque eu sou sábio. Eu sou sábio. Amém, queridos? Estava outro dia na reunião, exemplo, reunião, e um líder queria me provar. Reunião cheia. Aí eu fiz uma coisa. Ele falou: mas me deu uma chamada de atenção, irmão. Chamou de atenção assim. Chamou minha atenção severamente. Levantei o rosto, coloquei meu queixo na altura aqui reta. Olha aqui, ó, altura reta aqui. E falei: obrigado pela correção, eu não vou repetir isso mais. Mas eu não estava errado. Terminou aquela reunião, ele me chamou e disse: gosto de você, Oséias, porque você não se permitiu medir por aquela situação. Eu falei: se eu estava me medindo? Ele falou: por aí. Ele não voltou na frente dos outros para te fazer. Não voltou. Tem gente que não suportaria isso, irmãos. Bateria o pé e ia embora. Não suporta. Que nós falamos aqui dos dois, né? E o de discernimento, que eu tomo por 3 aí, queridos. E aqui tem um detalhe muito importante. Eu quero ler alguns versículos. Volta lá a apresentação, por favor. Coloca, por favor, aí Apocalipse 12:9. Alguns versículos só para você ver por que você precisa de discernimento. Olha só, tem gente que tem conhecimento, tem sabedoria, mas não tem tino, discernimento espiritual. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Assim o grande dragão, bota na versão revista e corrigida, por favor.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Fala comigo, a antiga serpente. Você sabe quem é? Chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Fala comigo, que engana. Fala, qual o papel dele? Enganar todo mundo. Fala comigo, enganar todo. Fala comigo, fala enganar. Irmão, deixa eu perguntar um negócio. Você quer ser enganado pelo diabo? Fala, está repreendido. Fala, não quero isso na minha vida. Então escute isso aqui. Se você não quiser ser enganado, você vai precisar desse dom. Esse dom é muito importante para a sua vida, meu irmão. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, queridos, a Bíblia diz que ele é muito estratégico, ele é peçonhento, ele quer ludibriar você, e ele vai criar estratégias para poder te enganar. Vamos lá, mais um versículo. Coloca lá o capítulo 20, versículo 8 e 10. Capítulo 20, de mesmo Apocalipse, versículo 8 e 10. Olha aqui, ó. E sairá a enganar. Como é que ele vai fazer o quê? Enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Queridos, escute isso aqui. Isso aqui é futuro ainda. Na verdade, está acontecendo. Já a gente vê esses relances aqui. Mas escute. Isso é a função dele. Isso é a função dele. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. O que é apostatar? Apostatar é você pegar a fé e colocar no guarda-roupa. É você colocar a sua vida de crente e falar assim, ó, a partir de hoje deixarei de lado isso um pouco. Vou deixar isso de lado por um tempo. Vou afastar-me um pouco, vou ficar um pouco distante disso um pouco. Isto é uma tragédia. A apostasia é o que tem levado muitos crentes para dentro de casa e vivido uma vida que ele diz, eu sou crente, mas mentira, ele sabe que ele não é, porque ele está apostatado, ou seja, ele está distante, ele guardou a fé dele de lado, deixou de lado. Ele sabe, conhece, mas não exerce. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos o quê? A espíritos o quê? Espíritos enganadores. Então escute isso aqui. Não, espíritos enganadores. Agora olha só, por que ter o dom de discernir os espíritos é relevante, querido? Presta atenção, olha aqui. Não trata de homens. Eu converso com algumas pessoas, irmãos, eu estou vendo na cara dele que ele não é aquilo. Eu estou vendo claramente que ele está me enganando, ou tentando me enganar. O Espírito Santo fala comigo, claramente, eu começo a conversar, e o Espírito Santo fala comigo tremendamente, ele fala comigo de forma profunda, eu estou vendo que ele não está falando a verdade, mas é homem. Agora tem um detalhe, existe um espírito que não é do homem, por isso você tem que ter discernimento, para entender espírito, ou melhor, homens, pessoas e mulheres enganadoras, tem técnicas aí, irmão, tem técnicas. Se você conversar com a pessoa, ela olhar para cima e para o lado, cuidado, você vai conversando com ela, o olhar diz muitas coisas, a forma como ela se expressa, tem técnicas para isso, tem técnicas, não é essa técnica, estou falando de uma mentalidade guiada por Satanás com o objetivo de enganar. Então presta atenção, queridos, presta atenção. Quem se envolve na área espiritual precisa buscar o dom do discernimento. Cadê os músicos que estão aqui? Músicos, levanta a mão os músicos. Todos estão aí os músicos? Cadê os músicos? Levanta a mão os músicos assim. Músicos, vocês precisam desse dom. Sabe por quê? Porque vocês estão lidando com o altar da casa de Deus. Vocês estão lidando com a coisa mais séria que posso dizer, que é o dom de adorar ao Senhor. Vocês levam a igreja à adoração. Pastores, líderes, você tem que buscar o dom de discernimento. Eu era jovem ainda, eu já tinha esse tino, já tinha me dado isso. Eu me lembro que uma pessoa veio profetizar para mim. Deus a usou. E ela começou a profetizar. De repente, a profecia mudou de rumo. Quando mudou de rumo, na hora eu percebi.
até aqui foi Deus, daqui para lá ela inventou alguma coisa. O Espírito Santo falou comigo, até aqui fui eu, daqui para lá não fui eu. Então você tem que buscar isso, irmãos. Buscar isso, porque de repente você vai encontrar com pessoas, presta atenção, 3 tipos de pessoas. Primeiras, pessoas humanas comuns, sem racionalidade espiritual, que não entendem coisas espirituais. Essas pessoas são fáceis de lidar às vezes, fazer negócio, comprar, vender, elas são honestas, são íntegras, mas são humanas, não têm o espírito. Agora, tem pessoas que habitam em uma dimensão espiritual, e aí existem 2, dimensão espiritual da maldade e dimensão espiritual de Deus. Escute isso aqui, você na vida vai encontrar esses 2 tipos de pessoas, e você tem que ter discernimento, tino, entender que aquilo é uma cilada. Por mais que pareça bonito, por mais que pareça lógico, principalmente os que vão se casar aí, ó, você que é jovem, irmão, pelo amor de Deus, se você é espiritual, guarde o que eu estou falando com você. Vai fazer negócio? Guarde o que eu estou falando com você. Você precisa ter discernimento espiritual para não ser enganado ou dar ouvidos aos espíritos enganadores e doutrina de demônios. Nós estamos orando na igreja aqui, e quem está orando comigo aqui sabe uma oração que nós fazemos aqui. O que eu faço aqui? Nós levantamos as mãos e ordenamos para que todo o principado, toda a potestade caia por terra. Amém? Lembra que a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, reinos, dominadores nas regiões celestiais. Agora levanta a tua mão direita e fala comigo, maior. Fala, maior é o que está conosco. Eu com essa igreja fomos na casa do presidente da república. Fomos lá e fizemos uma live com ele, o Brasil inteiro viu essa live, nós estávamos em oração, completando 500 dias de oração, e eu fui lá. No dia que eu estava lá, não sei se você lembra a mensagem que eu falei com ele. Eu falei, Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, existe alguém que é maior do que qualquer coisa que está com a igreja de Jesus. E eu li o texto lá para ele, certo? Do profeta, que pediu para que abrisse os olhos, porque diz, maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Eu falei, a igreja de Jesus, maior é o que está com ela. Se você vier você procurar a live aí, você vai achar essa live de eu falando isso para ele. Escute isso, irmão. Maior é o que está com você. Levante a mão e fala, maior é o que está comigo. Amém? Então se você tiver tino, discernimento espiritual, se você tiver essa capacidade de perceber isso, você não vai cair em ciladas. Você não vai cair em ciladas. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Vamos falar isso 7 vezes? Vamos, fala comigo. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. 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 O sangue de Jesus tem poder, bem forte. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Maior é o que está conosco, glória ao nome do Senhor. Mas escute, o sangue de Jesus tem poder, mas você precisa ter o quê? Fala, discernimento. Discernimento. Amém, queridos? Bom, e aí, eu vou pegar só um pouquinho dos dons que manifestam o poder de Deus. Um pedacinho só, e nós vamos agora já finalizar. Olha só, bota a apresentação lá, por favor. Ainda na página aí nós temos os dons que manifestam o saber de Deus. Falamos sobre eles, dom da palavra de sabedoria, ciência e do discernimento espiritual. São dons de proteção divina para não sermos enganados e prejudicados por Satanás. Esses dons têm esse objetivo. Amém? Próximo. Então quando você for orar, você pode falar esse dom. Senhor, eu quero o dom do discernimento, eu quero o dom do conhecimento, Senhor, eu quero. Pode, tudo pode. Se você achar que você suporta, pede aí, irmão. Pode pedir. A Bíblia fala que nós podemos pedir os melhores dons. Olha que lindo isso, pastor Sebastião. A Bíblia fala, buscai os melhores dons que se enquadram com você. Amém?
E aqui nós temos os dons que manifestam o poder de Deus. São esses 3 dons aí. Fala comigo, o dom da fé. Fala, os dons de cura. Por que fala dons? Porque é mais de um. Você vai ver daqui a pouco. Não vou falar isso hoje, mas são mais de um. Dons de curar, ou de curas. E o dom de operação de maravilhas. Bem, olha só. Sobre o dom da fé. Escute isso, queridos. Jesus um dia estava explicando para os seus discípulos, falando com ele, olha, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Eu era muito pequeno, e eu me lembro da minha mamãe, porque ela amava esse texto, do grão de mostarda. Eu lembro dela pregando, num culto, na casa da irmã Maria Taboa. Eu lembro, pequenininho, eu estava num cantinho assim, e o papai deu a palavra para ela, ela pegou a palavra, e ela falou, irmãos, a fé é uma coisa muito poderosa. Eu lembro como hoje esse filme. E ela falando, porque um grão de mostarda, por mais que seja algo pequeniníssimo, quando ela é plantada, ela vira uma pequena árvore, que os passarinhos vêm e se assentam nela. E aí ela estava fazendo o desenvolvimento da palavra, eu lembro disso, e ela falava assim, por mais que a nossa fé seja pequena, ela pode ser muito significativa para alcançar os nossos milagres. Em resumo, eu entendi a palavra daquele dia, eu guardo isso na minha mente até hoje. Estou dizendo para você, queridos, existe a fé natural. O que é a fé natural? Você se levanta, coloca de pé, por quê? Porque você tem fé que os seus pés, os seus artérios te sustentam, sim ou não? Você levanta, porque você tem certeza que o dia que faltar força na perna, você vai entender o que é a dificuldade. Ou o dia que sua perna quebrar, que você for colocar no chão e aí você vai ver a necessidade de você acreditar que sua pé funciona. Quem aqui já quebrou o pé? Algumas pessoas já quebraram o pé, né? Já ficou engessado, não pôde. Quando foi andar, aquela dor, eu não dou conta, não dou. Porque faltou, você perdeu a capacidade de crer que a sua perna sustenta. Sua perna sustenta. Então tem a fé natural. Alguma fé, você não precisa de Deus para essa fé. Acreditar em algumas coisas que são óbvias. Porém, existe uma fé que ela vem a partir do momento que nós começamos a crer em Deus. Nós começamos a acreditar em Deus. Nós damos os primeiros passos na vida espiritual. Aí você começa, sabe aquela pessoa que vai na praia a primeira vez? Ela vai na praia, bota o pé ali, volta um pouquinho, depois ela começa a avançar um pouquinho mais. Daqui a pouquinho a água dá um capote nela, mas ela se levanta, vai de novo, e ela vai indo, né? E ela vai tomando, até que a água pega por aqui, e ela começa a deixar a água levar, e ela percebe que aquilo é bom. Estou dizendo para você, a vida espiritual é mais ou menos assim. É um desenvolvimento que você vai acreditando. Eu já orei para pessoas e elas não foram curadas. Eu já orei e nada aconteceu. Mas eu já orei e Deus curou. Eu já ministrei palavra e Deus não revelou nada. Eu já ministrei palavra e Deus fez grandes revelações. Eu já fui conversar com alguém que tinha um problema, não dei nenhuma ideia, nenhum pensamento, nada. Nem vontade de orar eu tive. Mas já teve vez que eu fui falar com alguém e Deus me revelou sobre o que estava acontecendo. Observa. Presta atenção nisso aqui, o dom não é para quando você quer usar, é quando o Espírito de Deus quer te usar. Esta é uma grande diferença de um dom espiritual, queridos. Ele não é quando eu quero, agora eu vou mostrar, agora eu... Não, esquece isso. Lembro da história do pastor, já estou finalizando, tá bom? Lembro da história do pastor, que ele foi pregar, pegou um texto bíblico de supetão, pastor, você prega aqui hoje, e ele pregou, irmão, um texto de improviso, irmão, Deus derramou um poder, foi uma coisa extraordinária, o poder de Deus caiu, aquela coisa poderosa, sabe Rebeca, que é pregadora? Rebeca, sabe aquele dia que te pega de surpresa, você nem está preparado e Deus te usa poderosa, já aconteceu com você? Não já? Não é bom isso? Já aconteceu comigo também. E esse dia Deus pegou o pregador, pegou ele de supletão, ele foi para cima, nem o versículo ele pegou no púlpito assim, ó, vai ser esse. Quando ele abriu a palavra, Deus abriu e foi uma benção, Zé Nilton.
Aí ele, opa, olha como é que eu sou bom. Aí o irmão convidou ele para o mês seguinte, irmão, gostou tanto. Mês seguinte você vem pregar? Vem. Ele foi lá, agora eu vou botar para quebrar. Você vai quebrar tudo, vai moer tudo, irmão. Foi para casa e preparou o texto, pastor José Nilton, e tal. E veio para o púlpito, porque ele falou o seguinte: como eu fui bom da outra vez, agora eu vou mostrar que eu sou melhor. Ele colocou essa mentalidade. Subiu no púlpito. Qual era o texto que tinha preparado? Sobre o abundar. Irmão, quando ele começou a falar o versículo, a mente dele ficou perturbada. Veio outras palavras, outras ideias, irmãos. E ele confundiu, irmãos. Ele não conseguiu falar o versículo, pediu desculpa ao pastor e voltou e se assentou. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse era o versículo dele. Mas quando ele falou abundou ali, a mente dele perturbou, ele não entendeu o que estava acontecendo. Irmão, virou uma bagunça, ele voltou com vergonha e se assentou. Olha para alguém e diga assim: se não for Deus na sua vida, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já estive vezes que eu estava sentado ali com uma mensagem, e quando eu pisei o primeiro degrau ali, Deus disse, não é essa, é essa. Irmão, Deus fez algo extraordinário. Sempre Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu cheguei aqui domingo com uma mentalidade, eu queria pregar algo. Quem estava perto de mim ali viu como Deus estava falando comigo ali. Eu estava chorando ali na hora do louvor, porque Deus estava falando ao meu coração. O que eu preguei em cima aqui foi o que Deus falou comigo ali. Eu estava lendo um texto, analisando, e Deus falando comigo tremendamente. Amém, queridos? Agora escute isso aqui. Existe o dom da fé. Pastor, o que é o dom da fé? Bom, eu vou explorar um pouquinho mais, mas preste atenção. Tem coisas. Escute o que eu vou falar com você. O Erkerson, pastor Erker. O Erkerson, aceitei? O Erkerson, é isso? Pastor Erkerson. Tem coisas na nossa vida que, se Deus não nos der a capacidade de acreditar, presta atenção, não nos der o dom para acreditar, nem nós acreditaremos. Eu vou repetir. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que se Ele não nos der o dom de acreditar, eu vou repetir, o dom da fé, jamais nós vamos alcançar, porque nós não seremos capazes de alcançar o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Então escute, o dom da fé é uma habilidade de Deus, de você acreditar naquilo que você jamais acreditaria, se não fosse por intermédio de uma intervenção de Deus. O que diz Abraão? E creu contra a esperança. Fala comigo, crer. Fala crer. Fala contra a esperança. Pastor, traduz isso para mim, pelo amor de Deus. Eu tenho 90 anos. A minha esperança é o quê? Não dou conta mais de fazer nada. O velho Abraão admitiu: não dá para sair mais nada desse velho aqui. Não existe a menor possibilidade de eu ter filhos. A mulher, o chibenta, só a graça. Maracujá de gaveta, como diz o outro lá, não dá conta de mais nada. A velhinha não tem condições. Abraão, você vai ter um filho. Mentalidade: isto é impossível. Dom da fé: tudo é possível ao que crer. Mentalidade: está velho, não existe limitações para o meu Deus. Mentalidade: não tem condições pela circunstância científica. Mentalidade de alguém que crê: para Deus
tudo é impossível. Mentalidade: não tenho recursos, não tenho possibilidade. Quando a fé entra, ele diz: porque para Deus não existe impossibilidades. Então eu acredito, aleluias. Eu creio, por quê? Porque para Deus nada é impossível. Alguém adentrou aqui neste lugar com algumas limitações, com algumas impossibilidades. Eu quero te pedir, levante a sua mão de forma profética. Vai, levante as tuas mãos. Você que tem uma promessa, tem um sonho, você que tem um desejo, talvez você olhe para a sua realidade e diz: isto é impossível. Há um dom da fé, tu crer em Deus entrando agora na sua vida, e Ele está dizendo: filho, para mim não existe limitações, filha, para mim não existe impossibilidades, filha, aonde eu entro, eu renovo, eu transformo, eu modifico, porque para mim tudo é possível. Fique de pé, por gentileza, aleluias. Eu quero começar hoje essa palavra sobre o dom da fé, e eu vou dizer para você, queridos, se você tiver um pedacinho dele, você vai fazer coisa de louco, de maluco, de doido. 2015, Deus falou comigo: eu vou te dar um programa de televisão. Eu falei: o quê? Eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda, passei por curso de televisão, mas tinha muito tempo. Eu falei: como assim? Eu ri de mim mesmo. E aí sabe o que aconteceu? O diabo, 3 meses depois, zombou de mim. Eu estava passando ali pela via do Parkway, lá em cima. E eu estava com um cubo nas mãos, fazendo um cubo mágico, sabe aquela coisa? 2 minutos parado no sinal, irmão, é uma eternidade para mim. Eu peguei o cubo e falei assim: vou resolver esse cubo em 2 minutos. E peguei o cubo e comecei a resolver o cubo. Passa um amigo lá e me filma eu resolvendo o cubo. Aí eu saí devagarzinho, terminando de resolver o cubo, e resolvi o cubo, peguei o carro e fui embora. No outro dia, Jornal da Tarde, sem noção, jovem resolve cubo em sinal de trânsito. Eu falei: eu não acredito. Aí o diabo veio e falou assim: tá vendo? Tu apareceu na televisão, tu apareceu, tá vendo? Eu falei: não, mas não é desse jeito não. Se você procurar depois lá, tu vai ver lá, resolver cubo no trânsito, vai estar lá no G1 lá. Só a graça de Deus. Queridos, eu comprei uma câmera. Eu fui para o meu quarto. E eu comecei a treinar. Eu botei uma câmera na frente. E comecei a treinar. Olha para cá, eu estou falando para alguém aqui. E comecei a treinar. Fala: Deus falou comigo. Fala comigo, fala que Deus falou comigo. Vai acontecer. Fala, João, fala: Deus falou comigo, vai acontecer. E eu comecei a treinar, 2 meses treinando, 3 meses treinando, irmãos. Aí eu falei: vou fazer vídeos de 2 minutos. Comecei a fazer vídeos de 2 minutos. Contratei uma pessoa para trabalhar para mim e fiz vídeos de 2 minutos. Comecei a colocar na internet, irmão. Um horror, não dava certo, negócio fake só. Mas comecei a treinar. Quantas pessoas não tornam seus sonhos realidades porque não crê nos propósitos de Deus? Chegou no final do ano, eu falei: tá quase bom. Procurei 2 canais de televisão e falei: quanto que é um programa de televisão? Um canal me cobrou 40 mil, o outro canal 42 mil. Então eu voltei para casa e falei assim: eu, homem, o sonho acabou.
Coloquei a cabeça no travesseiro e falei: para Deus nada é impossível. Se Deus falou, fala comigo, vai acontecer. Vou falar, você repete, fala: se Deus falou, você fala, vai acontecer. Se Deus falou, está fraco. Se Deus falou, peguei o meu e-mail e mandei para um dono de uma rede de televisão da Rede Boas Novas. Ele estava nos Estados Unidos, falou: Zé, eu estou nos Estados Unidos, quando eu voltar eu vou te procurar. Fevereiro, eu tinha esquecido já, irmãos. Ele me ligou: pastor Oséias, manda para mim um programa teste. Falei: o quê? Manda para mim um programa teste. Preparei um programa, pastor Osias, de televisão, e mandei para ele. 2 horas depois ele mandou uma mensagem para mim. Eu tenho a mensagem até hoje: pastor Oséias, a rede Boas Novas de televisão, que está no Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, e pega boa parte do norte e do sul, está abrindo uma hora de programa de televisão aos domingos, e nós vamos patrocinar 100% dos custos. Agora escute, olha para cá, queridos. Lembra que eu fui em 2 TV? Lembra? Passaram-se 2 meses. Aquela segunda TV que eu tinha ido fez uma parceria com a primeira TV. E ele mandou outro e-mail para mim dizendo: pastor Oséias, dos programas que nós escolhimos espelhar na outra TV, que foi a TV Gênesis, o seu programa foi escolhido, e você vai estar agora nas 2 redes de televisão. Irmão, deixa eu falar algo para você. Escute isso aqui hoje, irmãos. Eu quero ministrar sobre a tua vida esse dom da fé. A concordância bíblica Joshua, que está no Brasil aí hoje uma concordância que você procurar na internet custa R$1.500, está esgotada. Eu tenho algumas unidades, está esgotada no mercado. Eu não tinha a menor condições de publicar aquele, mas Deus disse para mim: você vai publicar. Amém. O que eu quero dizer para a sua vida, nós vamos liberar hoje uma palavra dentro desse poder aqui, querido. Deus vai te dar autoridade para acreditar. Eu vou repetir: você vai crer naquilo que ninguém crê. Você vai crer contra a esperança. Você vai acreditar contra as possibilidades financeiras, físicas, sobre todas as suas possibilidades, porque o Deus que você serve é ilimitado. Levante as tuas mãos aos céus. Quem quer esse dom da fé sobre a sua vida, de crer naquilo que ninguém acredita, de olhar para algo e falar: isso aqui tem condições. Alguém diz não tem, você diz vai ter. Alguém diz não dá, você diz vai dar. Alguém diz é impossível, você diz é possível. Algumas pessoas não estão prosperando, algumas pessoas tentaram e o negócio não deu certo. Você diz: eu vou, porque aonde eu colocar as minhas mãos, prospera. Aonde eu colocar as minhas mãos, amplia. Agora é o nome do Senhor. Fala comigo: eu recebo o dom da fé. Fala: eu recebo o dom da fé. Fala: eu recebo esse dom sobre a minha vida. Agora escute isso aqui. Escuta, olha para cá. Quem tem o dom da fé faz maluquice, faz doideira, faz coisa que o pessoal fala: o que é isso? Senhora Orma, lembra o testemunho que a senhora me contou? A senhora contou um testemunho para mim. Cadê o Braga? Está aí hoje? Braga? Está cuidando de casamento, está aí hoje. Ela me contou o testemunho. Braga nasceu, situação terrível, todo branquinho, não ganhava cor, não ganhava peso, tinha epilepsia, não é isso mesmo? O médico deu um monte de remédio para ela. Ela me contou esse testemunho. E ela foi ao médico. O médico falou assim: ó, teu filho vai ser assim, assim, assim. Não vai ter vida, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Ninguém vai. E falou um monte de coisa para ela. Está aqui um monte de remédio. Ela saiu da Asa Sul. E quando ela começou a caminhar, ela pegou todos aqueles remédios. Eu me lembro da história. E falou assim: eu vou jogar tudo fora, porque o meu filho vai ser curado. E Deus curou
o Braga, porque alguém que tinha autoridade além do natural. Amém? Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Fala, levante a tua mão e diga: eu preciso disso na minha vida, Deus. Vai, diga isso aí. Fala: eu preciso disso na minha vida, Senhor. Eu quero esse dom, eu quero operar além do natural, ó Deus. Eu quero crer naquilo que ninguém crê. Senhor, ministra esse dom sobre as nossas vidas. Vai, Deus está dando esse dom aqui hoje, querido. Vai, se você crê, você recebe. Dê, Pai, dê esse dom sobre o teu filho, sobre a tua filha, Pai. Vai, libera, Senhor, libera, Pai, libera. Vai, Senhor, vai dando ao teu filho essa capacidade dele ver o que ninguém vê, Senhor, dele ter essa visão profética, Senhor, dele acreditar naquilo que ninguém acredita, dele visualizar naquilo que ninguém vê. Xarabandai ergue a labra nagachai. Oh, aleluias, aleluias. Olha para cá. Fui fazer prova da UNB, Universidade de Brasília, para fazer uma graduação lá. Minha nota na redação foi negativa. Não tinha a menor condição de estudar naquela universidade. Me senti um bobo, um pequeno, não dava conta, insignificante. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu tive a fé de acreditar que Deus podia fazer. Isso foi no ano de 1997. Passaram-se 20 anos. 20 anos. Melhor, 21 anos. 21 anos. Eu entrei em uma classe na Universidade de Brasília para ganhar o meu título, não de graduado, não de pós-graduado, mas de mestre em computação aplicada pela Universidade de Brasília. O dia que eu peguei, eu levantei e disse assim: tá vendo aqui, ó? Alguém disse que eu não dava conta. Alguém disse que era impossível. Eu não saí daqui como graduado, eu saí daqui como mestre em computação. Isso não serve muito para nada, mas é uma coisa para você. Escuta isso aqui, é uma coisa para você. Se você acreditar, Deus vai te fazer dar a volta por cima. Deus vai fazer você mudar essa situação. Amém? Quem crê nisso aí? Quem crê nisso aí? Fala: eu recebo o dom da fé sobre a minha vida. Vai, diga: eu recebo o dom de acreditar além das minhas possibilidades, além das minhas limitações. Declare: porque para o meu Deus nada é impossível. Senhor, nós ministramos esse dom sobre os teus filhos, ó Pai. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Declaro pelo poder da tua palavra, Senhor, os teus filhos terão a habilidade de acreditar no impossível. Eles terão a habilidade, Senhor, de acreditar naquilo, ó Pai, que está além do natural. Eu libero essa palavra da ciência, do conhecimento, do discernimento sobre a tua igreja. Mas também agora nós damos um passo à frente, Senhor. Terão homens e mulheres dessa igreja que terão fé sobrenatural. Operarão no extraordinário, Pai. Oh, Rabaxaranai. Adere que a lavra vai, adore, 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 adore. Recebe, recebe, recebe o dom da fé. Oh, aleluias, 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 aleluias. Profeta, profeta, o que você vê? Um vale de ossos secos. Seco não, sequíssimos. Profeta, esses ossos poderão viver. Tu sabes, Senhor, porque para ti nada é impossível. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Se assente, por favor.